Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à Fer News TV. Candidato do Partido Socialista é eleito presidente de Portugal. Antônio José Seguro superou André Ventura de direita no segundo turno realizado neste domingo, dia 8. Depois de 2 décadas, Portugal volta a ter um presidente ligado à esquerda com a eleição de Antônio José Seguro, de 63 anos, que superou André Ventura do partido Chega, de 43 anos, no segundo turno realizado neste domingo, dia 8. O candidato pelo Partido Socialista, Seguro, tomará posse no dia 9 de março. Faltando apenas contabilizar algumas poucas urnas, até o momento que eu gravo esse vídeo, Seguro teve 66,40% dos votos, enquanto Ventura ficou com 33,60%. Bom, pessoal, é até um pouco surpreendente essa reportagem, pois nos últimos anos, diria aí talvez uns 2, 3 anos, ou um pouco mais, vem tendo uma grande crescente desse novo movimento da direita, no Ocidente em geral, no Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina, e a Europa não foi diferente. Não tem sido diferente por lá, inclusive no próprio Portugal mesmo. Lá em Portugal, com o crescimento do partido Chega, que vem crescendo bastante. E agora, indo na contramão desse crescimento, a gente vê esse caso aqui, desse candidato de esquerda, Antônio José Seguro, que vence aí, e Portugal, após muitos anos, volta a ter um presidente de esquerda. Não deixa de ser um retrocesso aí a todo esse movimento que eu prefiro nomear como um movimento de resistência a esse socialismo global, esse comunismo que vem tomando o mundo, que independente dos valores que é defendido por um candidato ou outro, um partido ou outro de direita, ou se eles se aplicam à realidade de cada candidato, eles são fruto sim de um movimento forte dessa nova direita, de um movimento forte de insatisfação do povo, no Ocidente em geral, que já não aguenta mais, seja as ineficiências das políticas de esquerda, ou seja, os próprios valores levantados, as próprias bandeiras levantadas por eles, que vão cada vez mais contra a família, contra os valores judaico-cristãos, contra os valores que uma sociedade, os pilares que ela tem que ter para que ela possa continuar subsistindo. E tem crescido, como eu disse anteriormente, tem crescido muito esse movimento que eu prefiro chamar de resistência, que é essa resistência contra esses movimentos de esquerda. Porém, contrariando essa crescente, tivemos aí posso chamar assim, pelo menos a minha opinião, essa infeliz notícia aí, de que Portugal está mesmo andando na contramão e terá um presidente de esquerda. Mas vamos à próxima aqui. Kassab diz que candidatura de Tarcísio à presidência é página virada. O presidente nacional do PSD reforçou mais uma vez que o seu partido deverá lançar candidato próprio para concorrer contra Flávio Bolsonaro e contra o Lula. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, diz que a possibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos republicanos, concorrer à presidência da República em 2026 já é página virada. Abre aspas aqui na fala dele. Um governador de São Paulo bem avaliado sempre é um presidenciável, afirmou Kassab em entrevista ao canal Livre da TV Bandeirantes, que irá ao ar neste domingo, dia 8. Essa página está virada. Ele tem dito que não será. Vamos agora participar dessas eleições. 2030 está muito longe. Teremos novos governadores, novos prefeitos daqui a 2 anos. Kassab apoiava a candidatura de Tarcísio à presidência para este ano, mas o governador tem negado a pretensão e reiterado que vai concorrer à reeleição em São Paulo. Kassab, que é secretário de governo em relações institucionais na atual gestão paulista, é cotado para ser vice na chapa do governador. Havia aí, nesses últimos dias, uma suposta possibilidade aí que vinha sendo levantada do Kassab e do PSD, apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Há uma luta, há um desejo muito grande do Lula e do PT contar com o PSD, que nada mais é do que a nova forma, o novo formato do PSDB. A maioria são membros do PSDB antigo. E havia esse namoro entre o Lula e o PT com o PSD, para que eles se mantivessem ou apoiassem 100% a candidatura do petista, né? Não estava indo em frente isso, e o Lula, desde ontem, os últimos 2 dias, chegou a flertar com a possibilidade do MDB, que já não é a mesma coisa, mas o grande alvo mesmo era o PSD, do Kassab. E, querendo ou não, a um nível de jogo político, seria muito importante para o Flávio Bolsonaro contar com o apoio do Kassab e do PSD, mesmo a gente sabendo os problemas que o Kassab tem, o PSD e o antigo PSDB tem, mas é uma força muito grande do Centrão a nível de articulação política, né? Há ainda um grande movimento do PP e do União Brasil em prol do Flávio Bolsonaro. Talvez seja mais provável que um deles, ou os dois, fechariam esse apoio, dariam esse apoio ao Flávio Bolsonaro. Mas se especulava também em relação ao PSD, o que é o que tudo indica agora, pelo menos até o momento, não virá. Há uma outra reportagem em que o Kassab até afirma que num segundo turno ele apoiaria sim, o PSD apoiaria sim o
o Flávio Bolsonaro. O que, digamos assim, que é menos mal, né? Menos mal, mas agora, para o primeiro turno, eles pretendem mesmo, aqui, segundo até o que o Kassab disse, apoiar uma terceira via, um terceiro candidato, que não é o Tarcísio, porque eles tinham essa ideia do Tarcísio, mas isso aí eu já até disse em outros vídeos, independente da coalizão política que ia se formar, se era apoiando, era com Bolsonaro apoiando ou não, ou se era só para ser um candidato de centro, o Tarcísio, ainda assim, eu, desde o começo, eu sempre achei que seria muito melhor o Tarcísio concorrendo ao governo do estado, pois o Tarcísio, ele é importante que o estado de São Paulo, principalmente para quem mora aqui no estado, mas não só para quem mora, o estado de São Paulo sendo assim um grande motor do país, ter à frente uma pessoa como Tarcísio. Uns vão especular que é de centro, uns vão especular que ele é de direita. Não vem muito ao caso. Eu acredito que, de qualquer forma, ele é um candidato que tem feito bastante coisa ali a nível político para o estado de São Paulo. É inegável que ele é uma grande oposição sim ao PT, sendo de centro ou de direita. Não vem ao caso esse tipo de divisão que só vai atrapalhar nesse momento. E pra mim, de qualquer forma, isso era, como o próprio Kassab disse aqui, era melhor que ele fosse candidato mesmo ao estado, apesar que o Kassab queria muito que ele fosse que o Tarcísio fosse esse candidato da terceira via, já não vai ser, mas ele mesmo já se conformou com isso. O que é lamentável é o fato de que o Kassab vai insistir nessa candidatura da terceira via, em vez de já formar uma coalizão junto ao Flávio Bolsonaro e a deputados e candidatos a deputados e senadores do PL, né? Mas, de qualquer forma, não sei se concretizará ou se é só um jogo político, o Kassab já afirmou que para o segundo turno apoiaria sim o Flávio Bolsonaro. O PSD apoiaria o Flávio Bolsonaro. Isso unindo-se à possibilidade do PP e União Brasil também apoiarem, seria uma força muito grande aí que o Flávio Bolsonaro teria. Deixaria o Lula e o PT com uma força muito limitada. Talvez mais ali o pessoal mesmo do PMDB, do PSB, a nível de centro, né? O resto, o Lula e o PT ficariam só com o apoio da esquerda, que para eles não é o suficiente, porque o que fez eles ganharem a eleição a nível de coalizão e estratégia política foi ele conseguir fazer uma frente ampla entre a esquerda e o centrão. Isso que fez ele ganhar aquela eleição. Eu não vou tocar em outros pontos que a gente possa analisar em relação a ele ter ganho ou não, a como ele ganhou, mas a nível do jogo político, da articulação política, foi assim. Ele se dizendo um democrata, fazendo cartinha da democracia. Mas, então, em resumo, se isso se concretizar, nem que seja no segundo turno aí do PSD, do PP e do União Brasil apoiarem o Flávio Bolsonaro, com certeza seria um reforço muito grande aí, em busca de vencer o Lula e o PT ainda este ano, né? Mas vejamos aí as cenas dos próximos capítulos, porque nós sabemos que em política, em jogo político, em articulação política, tudo pode mudar a qualquer momento, não é mesmo? Mas vamos à próxima. Donald Trump afirma: eleições nos Estados Unidos são fraudadas. O presidente norte-americano pede que seja obrigatória a apresentação de documento de identidade na hora de votar. O presidente Trump afirmou em uma nova publicação na rede Truth Social que as eleições norte-americanas são fraudadas, roubadas e motivo de chacota no mundo todo. A acusação foi feita em postagem divulgada neste domingo. Com isso, Trump pediu que parlamentares republicanos apoiem mudanças no sistema eleitoral do país. Na mensagem, o chefe da Casa Branca pediu um conjunto por parte de ações a serem lideradas por seus aliados. No post, Trump defendeu a aprovação de uma postagem que chamou de Lei para Salvar a América, com 3 pontos centrais: exigência da apresentação do documento, a comprovação da cidadania norte-americana, e a proibição do voto por correio, com exceções apenas para casos de doença, deficiência, serviço militar ou viagem. Bom, isso aí é uma coisa que eu acho curiosa dos Estados Unidos, pois é um país que é referência econômica, uma grande potência, a grande potência mundial ainda é os Estados Unidos, mas eles têm um jeito de votar realmente que deixam mais otimista em dúvida, não é mesmo? Porque a gente até fala do sistema brasileiro, da urna, que também é melhor até não dizer aqui, ou colocar muitos pontos em relação à eleição brasileira, pois nós sabemos aí como que as coisas têm sido levadas aqui no Brasil em relação a críticas, questionamentos e coisas do tipo, mesmo que sejam questionamentos válidos, mas cabe ressaltar aqui o quanto que a eleição americana tem, por exemplo, esse negócio aqui do voto por correio, uma coisa muito absurda isso. É uma coisa facilmente propensa à fraude, né? E pontos aqui que eu confesso que eu não sabia, por exemplo, que não havia uma exigência de documentação para a pessoa votar. E um ponto que a esquerda americana trabalhou muito, que é a questão da cidadania norte-americana. Um dos grandes motivos do Biden, dos democratas abrirem as fronteiras do jeito que eles abriram nos anos do governo Biden, muito era por isso. É a mesma coisa que a Europa está fazendo lá. É para que possa ter votos dos refugiados, dos imigrantes, melhor dizendo, e com isso eles possam manipular a cabeça dos imigrantes para que votem a favor deles, né? Mas aqui no ponto está mais focado em fraude, né? Porque nesse ponto, independente da questão da propaganda política,
É muito mais fácil numa questão de imigrantes ilegais e tudo mais você fraudar uma eleição. Então realmente assim é uma coisa até meio óbvia que essa eleição essas medidas do Trump realmente seriam necessárias, porque realmente a eleição americana é muito suspeita. Inclusive aquela última que teve lá do Biden, na época até se levantou questionamentos inclusive que se assemelharam muito aos que foram feitos aqui no Brasil em 2022, né? Mas realmente é nítido que se a nossa poderia ter algum tipo de problema, eu vou colocar dessa forma aqui, né? A deles então nem se fala, pois essa coisa de voto por correio. Então assim, o Trump tá pedindo isso aí lá, vamos ver se isso vai pra frente, né? Porque ainda o Trump tem maioria no Congresso, né? E se eu não me engano, uma maioria um pouco apertada no Senado, mas eu acho que no Congresso, não sei se eu estou invertendo a ordem, mas ele ainda tem essa maioria, mas esse ano tem as eleições legislativas, talvez ele quer até aproveitar esse momento em que ele ainda tem maioria para fazer isso, e ainda é antes das eleições, né? E realmente seria muito importante, e todo país tinha que ver isso, né? O que eu posso falar aqui, até às vezes visando um pouco o Brasil, é que todo país tinha que ver e rever as possíveis brechas aí que podem dar lugares a fraudes ou a condutas erradas durante o período de uma eleição, né? Mas é isso. Qual a sua opinião sobre os assuntos tratados aqui? Peço que você deixe nos comentários abaixo, pois é muito importante sabermos o que você pensa, diferente do governo, não é mesmo? Também, se gostou, já deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo com familiares e amigos. Por hora é só, em breve voltaremos com essas e outras informações. Desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima semana e um abraço a todos e até mais.